eu falava com a Kátia, também com o Luiz, a respeito da necessidade, né, da gente poder contextualizar um pouco esse tema, né, a vida é missão, de onde ele vem, né, porque esse tema. E a gente sabe que no ano passado foi convocado um ano extraordinário, missionário, né, pelo Papa. E seguindo essa linha, né, houve uma assembleia do Conselho Nacional das Pontifícias Obras Missionárias, que sempre acontece para poder definir a ação missionária da igreja no ano seguinte, né, no próximo ano, e definir um tema para o Dia Mundial das Missões, né? O Dia Mundial das Missões sempre recebe um tema e um lema, né, que vai impulsionar toda a atividade missionária da igreja, né? Então, o tema escolhido foi justamente esse, a vida é missão, e inspirado pela Sagrada Escritura, né, o Papa Francisco ele escolheu o lema da vocação de Isaías, né, do profeta Isaías, que é o eis-me aqui, envia-me, Isaías 6, versículo 8. Então, Deus faz esse convite, né, essa proposta ao profeta de enviar, de falar em seu nome, né, para o povo de Israel, e Isaías assume, né, se coloca à disposição. Então ele coloca a vida inteira, né, na verdade, a gente sabe disso. A vida do profeta está toda em missão, não é só a sua boca, né, mas é toda a sua história, toda a sua vida disponível para anunciar a palavra de Deus. Esse ano, né, também a Igreja do Rio de Janeiro assumiu também a perspectiva missionária, a visão missionária. Então, no ano passado, na festa da Unidade, que acontece sempre dentro da festa de Cristo Rei na Igreja Católica, né, que é o fechamento de um ciclo litúrgico para iniciar um outro ciclo, iniciar o Advento. Naquela data, o Dom Arani instituiu o ano missionário para a Igreja do Rio de Janeiro, né? Então, esse tema, a vida é missão, é muito próprio, né, para essa realidade que a gente está vivendo nesse ano de 2020 aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Algumas pessoas devem ter identificado que uma cruz missionária está percorrendo todas as paróquias da Arquidiocese, né? Então, junto com o estandarte, está, então, convidando, conclamando, né, a igreja, todos os membros da igreja a se colocarem nessa atitude de anúncio, né, de comunicar a palavra de Deus. E esse tema, né, então falando propriamente do tema, né, a vida é missão, né, é um convite a gente perceber que não é apenas uma parte, né, da vida do cristão, né, a missão, mas ela é uma dimensão existencial, ela faz parte, né, da vida por inteiro da pessoa batizada, né? Então, a partir do momento que eu sou batizada, né? Eu sou convidada a ser uma missionária, né? O documento de Aparecida vai falar sobre isso, discípulos missionários. Não existe discípulo sem ser uma pessoa que se coloca em missão, né? E o grande protagonista, né, da missão é o Espírito Santo, esse mesmo Espírito que recebemos no nosso batismo. Então, isso é um pouco da contextualização a respeito desse tema, né, que foi escolhido lá pela Assembleia do Conselho Nacional das Pontifícias Obras Missionárias, né? Então, falando um pouco da minha experiência, né, foi o que a Kátia nos propôs também, né, falar da nossa experiência. Então, assim, como já foi anunciado, eu participo da comunidade Coração Novo. Desde 2005, sou membro da comunidade, eu caminho com a comunidade. Nossa comunidade nasceu aqui no Rio de Janeiro. Em 2017, nós tivemos um reconhecimento canônico da parte de Dom Arani, né, nosso cardeal, e ele emitiu um decreto elevando a comunidade a uma associação pública de fiéis, né? Nós temos todo um trabalho também aqui na Arquidiocese de visitas às paróquias, né? De animação pastoral nas paróquias, nos grupos pastorais,
e de uma maneira especial favorecendo o diálogo ecumênico, né? Então a gente participa também desse trabalho de diálogo dentro da arquidiocese. Hoje é uma missão bem específica da nossa comunidade, e foi com a comunidade que eu já comecei a fazer essa experiência, né, da vida missionária, né? E não só experiência, mas compreender que a missão não era um aspecto da minha vida, um aspecto da minha vida consagrada, né? Mas toda a minha vida é uma missão, né? A começar dentro de casa, né? Com a nossa família, com as pessoas com as quais a gente convive. Dentro da vida comunitária também, eu sou convidada a ser uma palavra, né? Uma palavra de Deus para as pessoas com as quais eu convivo. Tem esse aspecto da missão adigentes, né? Que é quando a gente sai do nosso local, né? Da nossa casa, do nosso ambiente, né? Favorável, assim, às vezes até confortável, e tem essa experiência de sair do nosso local e ir para outros lugares anunciar a palavra de Deus. Não só lugares que não conhecem a palavra de Deus, mas também locais em que as pessoas precisam ser confirmadas, né, na fé, os nossos outros irmãos, né, que estão em lugares distantes. Mas também tem essa realidade da missão ser algo intrínseco na nossa vida, na vida do batizado, né? Então, foi com a comunidade de Coração Novo que eu fui compreendendo essa realidade de que a vida é missão, toda a vida é missão. Eu vejo que a partir do momento que a gente toma consciência disso, né, que eu estou num constante estado de missão, né, um estado permanente de missão, a partir do momento que eu tomo consciência disso, eu acho que quando a gente se coloca, né, saindo do nosso lugar, saindo em outros lugares para anunciar a palavra de Deus também, a gente parece que faz com mais propriedade, né? Porque já é algo que está em mim, né? Não é nada novo. A novidade é que, na verdade, a gente é acrescentado, a gente tem trocas, né? Trocas de experiências, e a gente também vai sendo confirmado também no nosso chamado. Então, isso é um pouco da experiência, né? Que eu acabo tendo com a minha comunidade, que é uma comunidade missionária. Ela nasce, né? O fundador é o Isaías, que está aqui com a gente também nessa sala. Ele inicia a comunidade a partir dessa experiência missionária, e todos nós vamos compreendendo isso também, esse chamado na nossa vida, né? Agora, nesses dias de confinamento, né? De quarentena, aí isso eu acho que é bonito, que a gente está contemplando na igreja, né? Sem sair de casa, a gente se coloca nesse serviço, né? De animar uns aos outros, né? De confirmar os irmãos na fé, aqueles que não podem sair à igreja e à missa, ao culto, mas que através de um telefonema, de uma mensagem, de uma reflexão, são confirmados na fé, né? Então, a gente está percebendo como a igreja está assumindo essa postura missionária, né, a partir da realidade que a gente está vivendo nesse momento tão delicado, crítico, mas também a gente está percebendo que está sendo muito frutuoso. Não vou falar muito porque tem o Luiz para falar. Obrigada, Anne. Então, agora passo a palavra para o Luiz para falar desse tema e diante da realidade dele em que ele vive. Bom dia a todos. Mais uma vez quero agradecer o convite da professora Maria Clara, da cátedra. E muito que a Anne falou vai muito de conta daquilo que eu também estava pensando. E realmente, quando a gente vai falar de que a vida é missão, a missão que a gente está levando não é só uma missão de curto prazo. Não é só uma dedicação seja uma oferta que a gente dá para algum projeto missionário, ou seja, um tempo dedicado numa vida de oração ou indo para um projeto missionário. A vida é missão, ou seja, a gente vive a missão. Quando Isaías responde
esse questionamento de Deus, ele não entrega um pouco do seu tempo, ele entrega a vida dele por completo, para viver a vida, para viver essa missão dele. E, novamente, quero me apresentar, me chamo Luiz Gustavo, faço parte da primeira Igreja Batista de Três Fontes, Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro, e trabalho com a coordenadoria de missão e evangelismo aqui na igreja, além de trabalhar também com alguns projetos missionários que envolvem a juventude batista brasileira. E muitas coisas, quando a gente vai falar de missão, então, quando eu olho para a Bíblia e procuro saber um pouco mais sobre missão, vem duas passagens bíblicas que mexem muito comigo e que me inspiram a fazer missão. Uma delas se encontra em Romanos, no capítulo 10, versículo 13 e 14, que Paulo vai fazer meio que uma confissão de fé, e depois dessa confissão ele vai falar a seguinte frase. Ele vai, no versículo 13, ele vai falar: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como crerão aqueles que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu acho isso daí meio que um convite para a gente precisa entender que há pessoas dispostas a conhecer o Evangelho, há pessoas dispostas a conhecer sobre Jesus, e precisamos de pessoas que trabalhem com isso, precisamos de pessoas que vão na frente e que levem esse amor, que levem essa palavra, que levem essa boa nova de salvação para todos os povos. Outro versículo também que me mexe muito, quando a gente está falando em questão de missão, também é Paulo falando agora em Atos, no capítulo 20, versículo 24, que ele vai falar o seguinte: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Essa parte aqui, quando Paulo está falando, Paulo já está chegando em Jerusalém, e ali já vai começar meio que seu desfecho final, ou seja, vai começar seus períodos de prisão, seus períodos de tribulações. E antes dele entrar na cidade de Jerusalém, alguns dos seus discípulos, dos seus amigos, falam para ele não ir. E ele fala: mas eu não considero a minha vida, não tem um valor na minha vida. A minha vida só tem sentido se eu falar de Jesus, se eu pregar sobre Jesus. E ali a gente vai encontrar isso muito bem nesse versículo. E quando a gente vai estar falando de missões, falando de período missionário, a gente tem que entender que todos somos missionários. A missão não foi designada apenas para poucas pessoas, e sim para o povo de Deus espalhado. Aqueles que entendem que Jesus é o único Salvador, aqueles que são batizados, eles têm consigo digamos assim, esse privilégio. Eu não vou falar nem que não seria um dever, nem uma obrigação, mas sim um privilégio de falar do amor de Cristo. Mateus, quando o evangelista Mateus está terminando lá o seu livro, ele vai falar lá, ele vai relatar que Jesus está dando suas últimas instruções. Nas suas últimas instruções ele vai falar: portanto, ide, fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E é interessante que esse id não é apenas para poucas pessoas, ele fala esse id para todo mundo, para todos que entendem quem é Jesus. E aqueles que vivem uma vida com Deus, ele chama a gente para esse privilégio de falar do amor dele e de fazer com que novas pessoas conheçam a Jesus. Tem uma frase de um pregador do século XIX chamado Charles Spurgeon, que ele vai falar ele vai ter uma frase muito bonita, que ele vai falar aqui: se você é cristão, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Eu gosto muito dessa frase porque ela traz pra gente uma realidade de que a vida missionária está atrelada com a nossa vida cristã. Não é uma coisa à parte. Não é eu vou viver do lado de fora. Não, a gente precisa viver junto com a nossa vida cristã uma vida missionária. E para terminar um pouco também da minha fala, eu queria também mostrar que muita gente fica meio perdido quando a gente vai falar de missão, mas onde eu vou começar a minha missão? Aonde eu vou falar de Jesus? Aonde eu vou demonstrar quem é Cristo? A missão, quando a gente vai ver também nos primeiros atos dos apóstolos, no primeiro capítulo, o Lucas vai falar um pouco também nessa parte aqui, que
mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É interessante essa parte, que a missão dos apóstolos, quando Jesus sobe, ela começa onde eles estão, aonde eles vivem, ou seja, ali em Jerusalém, e Jerusalém vai se espalhando pelo resto do mundo. Ou seja, a nossa missão começa onde nós estamos, começa na nossa casa, começa na nossa comunidade, e vai se espalhando até onde Deus quer que se espalhe. É interessante quando a gente está falando disso, que o primeiro campo missionário, a primeira parte que a gente vai falar de missões é aqui na nossa casa, é no nosso convívio, e é aí que ela vai se espalhando. E também a nossa vida precisa refletir quem é Jesus. A nossa vida precisa refletir esse Deus que a gente está levando as pessoas a conhecer, porque aí não adianta a gente querer viver uma vida missionária, querer ter esse lema no nosso coração, sendo que a nossa vida é tão desconecta dos parâmetros de Deus. A gente não vive, a gente fala que Deus é amor, mas a gente não vive esse amor de Deus, essa misericórdia, esse perdão. A gente precisa, em nós, refletidos em nós, através de exemplos de atos, de gestos, seja na nossa vida cotidiana, a gente precisa refletir esse Deus, para que aí sim as pessoas dêem credibilidade na nossa palavra. A Anne falou no começo que não é só de boca, a gente não precisa falar de Jesus da nossa boca, a gente precisa viver Jesus. E Jesus vai nos moldando, nos preparando para que a nossa vida seja uma missão e através da nossa vida ela se espalhe. Fale quem Jesus é e mostre mais e mais para quem a gente vive. E é isso, eu agradeço a minha fala, um pouco do que eu pude pegar aqui, e desde já obrigado novamente. Obrigada, Luiz, pela sua participação. Então, agora eu abro para as perguntas, quem desejar perguntar a Anne ou ao Luiz sobre o tema. Bem-vinda, Elza. E agora, gente? Estava em aula. Que bom, aí dá para acompanhar, né? Só um pouquinho. Todos conseguiram acompanhar a palestra? Eu cheguei agora só. Bruno, Marcela, Ivone, Eduardo, Ângela. Acho que chegou uma pergunta da Ju aqui. Mas eu queria só fazer um comentário que me tirou bastante dúvida com relação à missão. Eu achava que a missão era uma coisa à parte. E hoje eu me descubro missionária, porque eu sou feminista, então eu fiquei muito de saber que eu também sou uma missionária, né? Como batizada, como crente, como cristã, eu sou uma missionária. E eu acho que isso que eles falaram também, a gente às vezes não precisa nem abrir a boca. Às vezes o gesto, diante de uma situação, fala muito mais do que outras coisas. Então a gente se mostra missionária ali. E aí tem uma parte aqui que eu me lembrei dessa frase de Gálatas, que agora, como é que é? É Cristo que vive em mim, né? Aqui, eu perdi aqui. Tá. Já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Então, missionário é você fazer essa abertura para Cristo penetrar cada sua e você conseguir realmente viver esse amor de Deus na sua plenitude, em todos os poros, né? Pela sua boca, pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos. É muito difícil isso. Mas a gente busca a humanidade perfeita, né, de Jesus. Não que a gente vá atingir o ideal, então a gente tem que perseguir isso. Eu gostei muito da fala dos dois, queria parabenizá-lo. Eu vou encerrar aqui o meu... Tem uma pergunta no bate-papo. Vamos lá. A pergunta é para a Anne, da Ju. Anne, muito obrigada pela sua fala. Sou cristã protestante, nunca tinha ouvido um relato missionário de um católico. Tenho familiares e amigos católicos, mas são chamados não praticantes. Ouvindo você falando, acho que finalmente entendi o não praticar, pois eles simplesmente vão à missa. Gostaria de saber brevemente um pouco mais sobre o que realizam de forma prática.
Oi, Ju. Então, do que a gente vive, né? Que a gente vive, uma das razões, inclusive, da gente estar aqui na PUC, né? Estudando, se formando, é justamente para aprofundar a nossa fé, né? Para que a gente possa comunicar, né? Com mais propriedade, com mais profundidade, né? Tudo aquilo que o Senhor nos deixou através da sua igreja, né? E a gente está recebendo na academia, né? Na faculdade. Então, hoje o que a gente faz é ir até as paróquias, né? A gente sabe que tem muitos grupos, muitas pastorais, né? Que estão buscando constantemente formação, conhecimento, aprofundar a palavra de Deus, né? Então, a gente vai até esses grupos a pedido dos padres, a pedido de lideranças, né, para oferecer formação, oferecer estudo, oferecer aprofundamento, né? Às vezes a pessoa ela quer conhecer mais a palavra de Deus, mas ela não sabe como, né? Não sabe por onde começar, né? Então, um estudo mais direcionado vai ajudá-la a se relacionar melhor com a palavra de Deus. A pessoa ela quer servir, não sabe por onde começar no serviço, né? E aí a gente vai lá e dá um testemunho, né? Naquela comunidade, naquela paróquia, então ela vai identificando que tem várias formas de servir a Deus, né, na igreja, também na sociedade. Às vezes a pessoa ela não tem tempo, né, vamos dizer assim, às vezes ela está tão empenhada numa vida profissional, social, quando ela vai receber uma formação, uma orientação, uma direção, ela vai identificando que lá no trabalho dela, né, onde ela está, ela pode viver a palavra de Deus, ela pode ser um testemunho de Deus, né? Ela vai compreender também que ali ela pode também ser uma missionária como nós, né? Que muitas vezes saímos do nosso local e vamos até onde os irmãos estão, né? E pode acontecer que, no caso, na Igreja Católica, a gente venha ser solicitada a estar num ambiente que não conhecem ainda Jesus, que ainda não tem a igreja, né? E a gente pode ser enviado, né, pela igreja a estar nesses lugares para fazer o anúncio, né, do amor de Deus, né? No nosso caso, na nossa comunidade, a gente tem um carisma chamado reconciliação, né? Nosso carisma é a reconciliação. Então, anunciar a reconciliação, que é uma prova do amor de Deus, né? Deus quer se fazer presente na vida, quer criar relacionamento com as pessoas. Então, nós, missionários, somos convidados a isso também, né? Anunciar o amor de Deus, anunciar a salvação e esse ato, né, de reconciliação através de Jesus. Então, é um pouco de como a gente vive a missão na realidade católica. Como eu dizia, né, a minha comunidade também trabalha com diálogo ecumênico, então está sendo muito, muito legal fazer essa partilha aqui com o Luiz, né, que é um pouco que a gente já vive, né, a gente está se relacionando, partilhando, aprendendo junto, se complementando. Então, a nossa ação missionária também passa por isso. Oi, professora, eu sou Isaías, da comunidade Coração Novo, tudo bem? Olá, tudo bem, Isaías? Seja bem-vindo. A professora Maria Clara teve que sair, mas aí a gente está acompanhando aqui, tá bom? Tá certo. Muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. É uma alegria poder participar junto com o Luiz e com a Anne desse tempo aqui de partilha, de troca de ideias e de crescimento, né, para todos nós. E o tema é muito importante, é muito interessante, é muito importante. Eu teria duas ponderações para poder trazer. Uma é em relação àquilo que o Papa Francisco chamou, que na verdade o documento de Aparecida chamou de estado permanente de missão. Eu queria que a Anne pudesse comentar um pouco sobre isso. E para o Luiz, nós temos uma dinâmica, como a Anne está falando, missionária, que inclui na missão a participação dos evangélicos junto conosco. Nós, esses dias mesmo, temos feito muitos trabalhos com irmãos evangélicos. Para nós, o diálogo ecumênico ele não é uma questão de protocolos somente. A gente está junto na estrada, a gente está junto no trabalho, na missão, a gente está arregaçando juntos as mangas, como se diz, né?
porque aí tem o serviço aos mais pobres, tem o testemunho de amor que a gente dá um pelo outro, né? Sempre entendendo para que vendo a oração de Jesus em João 17, né? Para que vendo o mundo creia que tu me enviaste. Então, eu queria, assim, para o Luiz, perguntar para ele um pouco como é que é essa perspectiva, se existe essa perspectiva também e de que maneira, caso exista, né? Como já é implementado, enfim, porque para nós também é sempre um crescimento, sempre que a gente consegue conhecer um evangélico com a visão missionária bem clara, como é o caso do Luiz, é uma alegria muito grande, né? E se a gente pode conhecer um pouco mais da igreja do irmão e poder se aproximar e poder estar junto, fazer missão junto, é sempre legal. Então, essas duas questões, assim, uma para a Anne, queria que ela pudesse comentar um pouco para a gente a respeito do estado permanente de missão em Aparecida, no documento de Aparecida, e para o Luiz, essa característica mais pastoral, né, da comunidade eclesial onde ele está inserido. Então, sobre esse estado permanente de missão, a gente vê que em Aparecida, o documento vai nos propor a saída dos estados de acomodação, né? Então, a gente quebrar com essa coisa de estarmos acomodados, né, nas pastorais, nos grupos e tal, e que não precisamos sair do nosso lugar, né, e só ficamos esperando as pessoas virem até nós, né, e a gente prestar o serviço àqueles que vêm até nós, né. Então, esse é um convite, né, a estar numa postura sempre evangelizadora, né, não ficar aguardando que as pessoas venham, né, participar dos grupos, das missas, dos projetos, das ações sociais, mas se compreender como esse discípulo que está em estado permanente de missão, que está anunciando permanentemente, né? Porque a missão ela deve ser compreendida como algo que está impresso no coração da pessoa, né? É aquilo que o São Paulo fala: ai de mim se eu não evangelizar. Então, isso está impresso no coração dele. Ele sabe que não existe a opção de não fazer, né? Não fazer. Então, é uma necessidade vital, inclusive, né? Anunciar aquilo que Deus confiou a ele. Então, esse estado permanente é justamente essa constância de, em todos os lugares, aonde quer que eu esteja, dentro da minha paróquia, dentro da minha pastoral, dentro do meu grupo, dentro dessas realidades, mas para além dessas realidades também anunciar, né, essa salvação, né? Então, e não só ali dentro da pastoral, mas também no trabalho, né? Quem é casado, na sua família, quem é pai, quem é mãe, quem é empregado, né? Enfim, aonde quer que esteja, eu estou ali anunciando, né? Eu estou ali evangelizando. A minha vida seja a própria evangelização, né? Não é aquela coisa meio que dúbia, né? Aquela coisa louca, eu sou uma coisa dentro da igreja e fora da igreja eu sou outra coisa. Não, eu sou constante, né? Eu estou a todo momento com a minha vida, com o meu testemunho, com a minha postura, com as minhas tomadas de decisões, anunciando Jesus Cristo. Obrigado. Então, quando a gente está falando dessa participação, desse diálogo entre os católicos e os protestantes, em contexto de missão, é algo que a gente poderíamos falar que é um pouco novo para nós cristãos protestantes, porque a gente ainda sofre uma barreira, que a gente pode falar, né, uma barreira de preconceito, uma barreira de discriminação, quando a gente vai falar dos dois lados. E aí, para a gente viver essa vida, a gente primeiro tem que quebrar esses paradigmas. Graças a Deus tem muitas igrejas e muitas comunidades paróquias que já estão quebrando esses paradigmas e já estão colocando as coisas para frente. Exemplo, tem a gente aqui conhece a Natasha é uma colega nossa da graduação, e ela faz trabalho numa pastoral no cemitério, acho que perto de Irajá, por ali. E ali, conversando com ela, ela falou que junto com ela tem alguns protestantes que também trabalham com essa pastoral. Aqui agora, aqui em Nova Iguaçu, onde eu moro, a gente tem uma praça que fica próxima à estação de Nova Iguaçu, e lá muitas pessoas que vivem desabrigadas e sem teto, ou seja, ali junto com
com a paróquia, com a paróquia de Santo Antônio, junto com algumas outras igrejas, eles vão e entregam esses alimentos para essas pessoas. Ou seja, são passos que as pessoas que nós estamos dando para que Jesus Cristo seja conhecido. Eu acho que muito além do que levar dogmas e doutrinas, a gente tem que levar Jesus. E são coisas que precisamos falar quem ele é, falar do amor dele, e para isso a gente precisa avançar muito nessas questões. Ainda não tive uma oportunidade de trabalhar junto com, pode ser que a partir daqui a gente já abra um diálogo e comece a ter essa participação, eu poder trabalhar junto com vocês, mas é uma experiência que para mim vai ser muito enriquecedora e um privilégio para mim. Para a gente também vai ser. Então é isso. Aqui são passos novos, então como estamos começando a caminhar, e creio que futuramente a gente vai conseguir fazer um diálogo e uma expansão do reino de Deus muito grande. Precisamos falar quem ele é e precisamos viver principalmente quem ele é. Legal, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe, Luiz. Boa missão para você, viu? E feliz Páscoa. Obrigado. Gente, infelizmente também, porque eu vou ter aula agora do Catalã. Mas aí já quero deixar meu obrigado a todos que participaram, a todos que estavam aqui. Quero agradecer a Ju. A Ju é uma amiga minha que a gente se encontrou numa missão. Ela mora em Brasília, está junto conosco. E, cara, quero agradecer muito demais por ela. E agradecer a todos que participaram, a todos que ouviram, a todos que entenderam o que foi isso tudo. Tá bom? Obrigado, gente. Beijo. Obrigada, Luiz. Obrigada pela participação. Eu não sei se mais alguém tem algum comentário, alguma questão a fazer. Agora ficou só a Anne. Acho que a Ivone está falando, Kátia. Oi, Ivone, só um instantinho, peraí. Deixa eu ver se ela... O microfone dela está fechado. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ajudar ela aqui. Oi, Ivone, pronto. Para mim, foi assim, muito importante ouvir a palestra, principalmente quando os dois falaram sobre a missão dentro de casa. A missão é a missão mais difícil, né? E, por exemplo, eu tenho como experiência, hoje, a missão que eu posso fazer é a que está dentro dos limites possíveis. Mas, por exemplo, quando eu me lembro que, quando criança, uma vez a minha mãe sentiu-se ofendida por alguma coisa que eu falei, eu fui para o quarto. Só que eu não dormia. Aí eu resolvi sair do meu quarto para ir ao quarto da minha mãe. Cheguei lá, ela estava chorando e pedindo desculpa. Aí eu falei, mãe, desculpe, mãe, se eu ofendi você. Então, quando eu me lembro vocês falando disso, essa missão de sair até de um quarto para ir ao outro. Sair de um lugar, de uma mesa, para ceder para o outro, sabe? Então, é muito importante esse sentido de missão. Essa missão que é dada, que realmente o Espírito abre para cada um de nós. Mas é necessário que a gente também se sinta aberta a acolher esse momento do Espírito. Gostei muito dos dois. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Ivone, pela sua participação. Obrigada, Ivone. Obrigada. Chegou a Ana Lúcia. Ana Lúcia. Bom dia. Eu já estava aqui, é que eu não tinha aberto o vídeo, né? Isso. Eu sou da comunidade Coração Novo também. Agradeço, né, poder participar desse momento. Infelizmente, quando eu consegui conectar, a gente já estava na fala, mas eu estou vendo que está sendo gravado, né? Acho que depois a gente vai ter... Sim, estamos gravando as palestras e vamos disponibilizar no site da Cátedra Martini. Que bom, muito bom participar, muito bom nesse tempo, sobretudo, receber, né, a informação e a formação. E assim, só pontuando dentro da fala dos dois, maravilhosos, excelentes, pena que o Luiz teve que sair, essa condição que nós hoje vivemos, eu pessoalmente aprendi da importância da missão sendo amparada, enviada e confirmada como uma família espiritual. É o que na comunidade a gente vive, né? Eu já tendo 30 anos de caminhada, mas 18 anos de uma nova formação com a comunidade Coração Novo, aprendendo sempre e sentindo esse respaldo, essa confirmação, esse envolvimento. Então, isso para mim é gratificante demais e abençoo e louvo a Deus pelo trabalho de vocês nesse tempo de confinamento.
Obrigada, deixo meu abraço ao Luiz depois, é muito bom saber, né? Ele é aqui de pertinho, eu sou da Pavuna, ele é de Nova Iguaçu, e maravilhoso ver, né? Os irmãos de várias confirmações, de várias denominações, melhor dizendo, mas que tem essa sede, essa seriedade, né, com a missão. Ser missionário é levar a sério a vida das pessoas, é saber que tem pessoas das mais diversas situações e condições precisando. E como diz São Francisco, se precisa, a gente usa as palavras, mas, sobretudo, é um abraço, é um olhar, é uma escuta, né? Nós estamos fazendo, nesse tempo, o nosso ministério de escuta, através da comunidade, para rezar e para, não, mesmo confinados, irmos além. Grande abraço a todos. Obrigada, Ana, pela sua participação. Obrigada. Bom, não sei se tem mais alguém. O Bruno quer falar alguma coisa? A Patrícia chegou. O Alexandre? Eu não tenho exatamente uma pergunta, é mais uma partilha. Estou fazendo uma matéria aqui de Teologia das Religiões. Inclusive, hoje eu tenho que fazer um trabalho para entregar sobre um documento chamado Diálogo e Anúncio, do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso. E o que eu achei extremamente interessante nesse documento, na disciplina, é que não existe uma oposição na compreensão católica entre as duas dimensões, entre o diálogo e o anúncio, mas ao contrário, que o diálogo ele está no coração da igreja, assim como também o anúncio, e que essas coisas não se opõem, mas se interconectam, né? Então, seria mais uma partilha, talvez, se a Anne quiser comentar, mas não se sinta obrigado. Não é uma pergunta de... mas se quiser, talvez, compartilhar alguma coisa nesse sentido do diálogo com as outras religiões. Já foi falado bastante aqui sobre o diálogo ecumênico também, né? Bom, era isso só. Obrigada. Pois é, dentro da perspectiva ecumênica, né, a gente se baseia em João 17, né, quando Jesus fala que todos creiam, né, que todos sejamos um, para que o mundo creia, né? Então, para nós, não existe anúncio, né? A gente vai compreendendo que não existe anúncio sem a perspectiva da unidade, né? Então, o mundo só leva a sério, né, o nosso anúncio se percebe que os cristãos estão andando juntos, né? Se percebem que que os cristãos estão caminhando em amor, né? Então, por isso que esse empenho que a gente tem feito em favor do diálogo do ecumênico, né? Porque já compreendemos que o mundo só vai ouvir a mensagem de Cristo, que é uma mensagem reconciliadora, que é uma mensagem de unidade, né? Ele fez de dois povos um só povo, né? Só vai levar a sério se esse testemunho, né, for também um anúncio, né? E no que diz respeito à perspectiva do diálogo interreligioso, né? Graças a Deus a Igreja também já há alguns anos, né, em especial a partir do Concílio Vaticano II, tem se empenhado também a se abrir para essa realidade do diálogo com outras religiões, né? E por que a gente dialoga com outras religiões? Primeiro, porque nós temos uma mensagem de paz, né? A Igreja, né, através de Jesus Cristo, traz em si uma mensagem de paz. E paz é o que o mundo quer, né? E paz é que praticamente todas as religiões pregam, né? Querem alcançar, né? Então, se a gente tem um ponto em comum, a meta da paz, a meta da tolerância, a meta da liberdade, né? De praticar o culto, né? A liberdade de exercer a fé, de praticar a fé. Então, entra nesse caminho, né? Por que a gente se abre ao diálogo? Porque nós temos algo em comum. Nós queremos a paz, nós queremos o direito, né, de cultuar a Deus, né? Mas, sobretudo, a gente quer respeitar o próximo, né? A gente quer acolher o próximo e quer respeitar e quer amar o próximo. Eu acho que também isso faz parte de outras religiões, né? Esse respeito
ao próximo, essa acolhida ao próximo, é algo que favorece, né, esse encontro, né, que é um encontro de amor, na verdade. Obrigada, Anne. Obrigada, Bruno. Obrigada, Ivone. Obrigada a todos. Marcela, quer falar? Eu queria comentar uma frase que eu achei linda que a Ana Lúcia falou, e até anotei. Ser missionário é dar atenção à vida das pessoas. E como é o nosso querido professor Mário França Miranda, sempre fala que Jesus foi um apaixonado pelo ser humano. Ele sempre usa essa expressão. E quando a gente percebe em vários momentos do Evangelho que Jesus, nas situações em que o ser humano se encontrava em perigo, onde a sua humanidade, a injustiça, qualquer coisa que afetasse o ser humano, ele colocava o ser humano sempre acima da lei. Por isso ele foi perseguido. Então, assim, essa frase da Ana Lúcia é assim: ser missionário é dar atenção à vida das pessoas. Ou seja, é a gente imitar Cristo nessa atitude fundamental de Cristo, que foi realmente colocar a humanidade acima de tudo, dar dignidade, tudo para as pessoas, né? Então, eu só queria chamar a atenção porque, Ana Lúcia, essa sua frase realmente tocou meu coração e fez assim uma síntese realmente do que é ser cristão, né? Obrigada pela oportunidade aí, gente, nessa fala. Obrigada, Marcela. Bom, se não tem mais nenhum comentário a fazer, então nós vamos encerrar esse Notícias e já convidando para o próximo, na próxima terça-feira, quem vai falar é a professora Margarida Souza Neves, que é do Núcleo de Memória da PUC, ela vai falar sobre o testemunho da PUC-Rio durante a ditadura militar. Então, estão todos convidados e agradeço mais uma vez a participação da Anne e junto à comunidade e mais alunos da PUC. Obrigada, Kátia. Agradecimento também à professora. Isaías, Ana Lúcia, Alexandre, Ângela, enfim, todos que estão aqui presentes. Muito obrigado, Deus abençoe, um bom trabalho para todos, uma boa Semana Santa para todos, uma feliz Páscoa. Obrigada, Obrigada, foi muito bom. Tchau, obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Feliz Páscoa. Muito proveitoso. Bons estudos, Bruno. Deus abençoe a todos. Fica em casa, Bruno. Um abraço virtual. Igualmente. Tchau. Deus abençoe. Amém.